Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Bom dia para você, hoje é 3 de agosto, terça-feira, e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. Dia na história. No dia 3 de agosto nasce a educadora, historiadora, folclorista, pintora e ex-política baiana Zilda Paim. É no dia 3 de agosto que há a primeira encenação da ópera Guilherme Tell pela Ópera de Paris. No dia 3 de agosto se comemora o Dia do Capoeirista. Apesar de haver polêmicas sobre a definição desta data, ela é referenciada em sites oficiais de órgãos federais e vários estados a incluíram em seus calendários. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Confira agora dicas de hábitos espíritas. Mas saiba antes que o espiritismo é uma doutrina baseada no conjunto dos conhecimentos científico, filosófico e moral e nada tem a ver com religião. Foi produzida em meados do século XIX por um famoso pedagogo, professor, cientista, pesquisador, escritor de livros didáticos, fundador e diretor de escolas, além de contador, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, conhecido como Allan Kardec. Sob esse pseudônimo, ele produziu as seguintes obras: O Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, Instruções práticas sobre as manifestações espíritas, O que é o Espiritismo, Cartas sobre o Espiritismo, O Livro dos Médiuns, o Espiritismo em sua mais simples expressão, Viagem Espírita em 1862, Resposta à Mensagem dos Espíritas Lioneses, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas ou Primeira Iniciação, o Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, Coleção de Preces Espíritas, Estudo acerca da Poesia Medianímica, Caracteres da Revelação Espírita e a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. E para você que quer ser iniciante nessa doutrina, seguem algumas informações básicas. O Espiritismo é uma doutrina reencarnacionista, pois crê na reencarnação como forma de aprimoramento moral e intelectual. E nesse sentido, os espíritos existem. O Espiritismo não só crê na sua existência, como tem como princípio a comunicação com os espíritos e também se baseia na prática da caridade. A máxima fora da caridade não há salvação se refere ao amor ao próximo, o qual devemos praticar através da caridade moral e material. Comprometimento com os estudos. Todo aquele que quer se aprofundar no conhecimento espírita precisa estudar muito. Adquirir todo o manancial do conteúdo da doutrina espírita que estão contidos nas obras que acabamos de citar, de autoria de Allan Kardec. Para os iniciantes, é preciso começar pela obra O que é o Espiritismo e, em seguida, O Livro dos Espíritos
que pode ser estudado conjuntamente com as revistas espíritas e assim, sucessivamente, estudar as demais obras, O Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e a obra A Gênese. Todas as obras produzidas por Allan Kardec devem ter espaço no estudo aprofundado da doutrina espírita. Todas as demais obras, mesmo aquelas que são mediúnicas, devem ser estudadas sob a ótica e sob os princípios espíritas deduzidos por Allan Kardec, sob ditado e ensino dos espíritos superiores. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. Eduardo Pena é produtor de café no sul de Minas Gerais. Depois da forte geada que assolou a região na semana passada, ele garante que vai faltar café no mercado e o preço deve subir, não só para o consumidor final, mas também para exportação. O produtor, que tem 150 mil pés de café em 2 propriedades, conta que nunca viu geada tão forte como a dos últimos dias. Com cerca de 40% de perda das lavouras em produção, Eduardo explica que os agricultores vão precisar contar com a ajuda de bancos, governo e da sociedade. A gente vai precisar de muita garra, assistência técnica, compreensão de cooperativas, de bancos, para a gente cumprir os nossos compromissos, né? E a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, confirma tudo o que o Eduardo falou. A intensidade da geada este ano foi histórica em várias regiões do país e o café foi sim a cultura mais impactada, com perdas que não se viam há 27 anos. Apesar da meteorologia trazer previsões bem confiáveis que norteiam os períodos de melhor clima para cada produto, neste ano as chuvas atrasaram e muitas plantações acabaram sofrendo com as grandes geadas. Além do café, que foi a lavoura mais impactada, em especial no sul de Minas, o milho também apresentou perdas significativas, principalmente no Paraná. Culturas de cana-de-açúcar, batata e hortaliças também foram afetadas. O coordenador de produção agrícola da CNA, Maciel Silva, explica que esses prejuízos já estão sendo sentidos nos preços dos produtos. Tem refletido nos preços. O café chegou na semana passada a ultrapassar aí R$ 1.067 a saca, um valor recorde aí nominalmente. Então o mercado está expressando a preocupação em relação aos preços e é inevitável que parte desse preço aí seja repassado aos consumidores. Os produtores que estiverem usando linhas de crédito podem tentar renegociar prazos e juros, desde que comprovem que houve perdas decorrentes das geadas intensas. Para os produtores de café, existe o FunCafé, um fundo que financia o setor e oferece uma linha de crédito para recuperação de cafezais danificados. Os valores que cada agricultor pode usar variam de acordo com os danos sofridos nas lavouras. Além dessas linhas de crédito para recuperação após eventos climáticos intensos, Maciel Silva garante que monitorar o clima e usar o seguro rural são estratégias essenciais para prevenir ou minimizar prejuízos em situações como essa. As principais formas de prevenir é fazer o plantio na época correta, nos locais recomendados, seguindo aí as condições ideais de desenvolvimento dessa cultura com base nos padrões climáticos que a gente tem visto nos últimos anos e que a própria pesquisa recomenda. Segundo, fazer uso do seguro rural, sempre que possível tentar utilizar produtos de seguro rural. E de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, o frio está indo embora. Depois de dias com temperaturas muito baixas, a massa polar que invadiu o Brasil está perdendo a força. No entanto, os frios das noites e madrugadas continuam, com previsão de geada em áreas dos estados do Sul e alguns locais de Minas Gerais. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. O governo federal lançou nesta segunda-feira a campanha promovendo agosto como o mês da primeira infância. Promovida pelo Ministério da Cidadania, a campanha vai oferecer seminários, debates e atividades com representantes do governo e da sociedade civil que trabalham com políticas para os 6 primeiros anos de vida, a chamada primeira infância.
Segundo o ministro da Cidadania, João Roma, as atividades ajudarão a pasta no planejamento e execução das políticas. No transcorrer do mês da primeira infância, vamos reunir informações valiosas que se transformarão em políticas públicas cada vez mais inovadoras e eficazes. Apoiar a criança e a família que a protege é investir na redução das desigualdades sociais. A estrutura neurológica e as conexões cerebrais são formadas ou se desenvolvem principalmente na primeira infância. Segundo o Centro Brasileiro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância da Universidade de São Paulo, as experiências vividas nesse período podem marcar o indivíduo para sempre, em termos de comportamento e saúde e também no desempenho escolar e profissional. O assessor da Rede Nacional da Primeira Infância, Vital de Doné, destacou a importância da atenção integral à criança nessa etapa da vida. Que as primeiras experiências que uma criança tem, que são nos anos iniciais da vida, são as mais marcantes. Elas se impregnam na mente, no cérebro, tanto na sua dimensão cognitiva quanto afetiva, e estarão presentes na vida dessa pessoa como lembrança e como força direcionadora de toda a sua vida. Vital de Doné reforça a necessidade de se aumentar o investimento social, integrando, por exemplo, políticas de educação, saúde e habitação voltadas às famílias com crianças de até 6 anos. O melhor investimento que o país pode fazer é aquele que se faz na primeira infância, porque ele, embora demore para ter o retorno, ele começa a ter o retorno no maior permanência dessa criança na escola, menos evasão escolar, escolaridade mais alta, consequentemente possibilidade de emprego mais bem remunerado e maior produtividade. Segundo o especialista, uma criança de até 6 anos que vive em situação de vulnerabilidade, pobreza, violência ou estresse, acaba perdendo parte da capacidade de se desenvolver com saúde física e emocional adequada. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leon. 9 em cada 10 brasileiros querem se vacinar contra a Covid-19, mesmo que o imunizante de sua preferência não esteja disponível. O dado é da 4ª edição do estudo Os Brasileiros, a Pandemia de Covid-19 e o Consumo da CNI, Confederação Nacional da Indústria, realizado em parceria com o Instituto FSB de Pesquisa. O levantamento mostra também que 43% da população até gostaria de escolher a marca, no estilo sommelier de vacina. Por outro lado, apenas 9% deixaria de se vacinar caso o imunizante de sua preferência não estivesse disponível. E para evitar o atraso no calendário de vacinação, alguns municípios estão de olho nesse comportamento. Em São Paulo, por exemplo, a Prefeitura sancionou esta semana uma lei que manda sommelier de vacina para o final da fila de imunização. Quem ainda espera a vez de se vacinar, fala o que pensa sobre a prática de escolher a marca do imunizante. Eu gostaria de escolher o fabricante da vacina, mas caso o imunizante não esteja disponível na minha hora de tomar a vacina, eu tomaria qualquer outra. Eu nunca tive a escolha em nenhuma vacina de escolher o fabricante. Eu acho que não ia ser agora que gostaria de escolher. Desse pra escolher, escolheria sim, mas vacina é vacina, né? Então, por mim, qualquer uma tá no braço, tá valendo. Quando chegar a minha vez, eu estendo o braço para qualquer fabricante de vacina e a ciência comprovou a eficácia das vacinas e isso tem salvado muitas vidas. A pesquisa da CNI aponta ainda uma relação direta entre a vacinação e o aquecimento da atividade econômica. Marcelo Azevedo, gerente de análise econômica da Confederação Nacional da Indústria, ressalta que a população está mais segura para retomar alguns hábitos de consumo. O percentual grande da população reconhece a vacinação como muito importante e isso certamente também se reflete na percepção da população com relação aos efeitos na economia e com uma menor insegurança com relação a retomar certos hábitos de consumo, voltar a frequentar
academias, cinemas, comércio de rua, com uma menor incerteza, tende também a retomar até alguns hábitos de consumo. De acordo com o estudo, há 3 meses, 39% da população tinha muito medo de frequentar shoppings. Agora, este percentual recuou para 24%. O medo de frequentar o comércio de rua caiu de 36% para 28%. Bares e restaurantes de 45% para 34%. Sobre o ritmo de vacinação, 62% dos entrevistados consideram o processo lento e 70% dos que tomaram a primeira dose avaliam que o critério de prioridade para a vacinação é ótimo ou bom. Esse índice cai para 53% entre os não imunizados. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Fatalidade e livre-arbítrio. Por que nós fazemos o que fazemos? Há uma lei de regência das ações humanas? Os atos humanos só foram praticados porque estavam escritos? Segundo Romain Rolland, a fatalidade não é senão aquilo que nós queremos. Segundo sua definição léxica, fatalidade diz respeito ao destino que não se pode evitar. Vulgarmente, a palavra é usada para definir um acontecimento cruel, uma desgraça. Na origem etimológica da palavra, fatalidade vem do latim fatalitas, que provém do francês fatalité, cujo significado é necessidade do destino. Especulamos se nessa origem o que se tentava era dar alguma resposta para algo cuja lei de regência era desconhecida ou, do contrário, nem compreendida. Filosoficamente, no que tange às ações humanas, encontraremos em contraposição a expressão livre-arbítrio, cuja ideia é significar a possibilidade de decidir, isto é, fazer uma escolha em função da própria vontade, onde a escolha é isenta de qualquer condicionante, motivo ou causa determinante. A ciência filosófico-espírita tem no livre-arbítrio um princípio espírita. Sua teoria é fundamentada na autonomia moral do espírito. Portanto, nas questões relativas à vida física, a fatalidade, vulgarmente compreendida, é incompatível com a ideia de livre-arbítrio. Não é concebível a ideia de que os atos humanos foram praticados porque estavam escritos. Considerando o espírito um ser complexo, dotado de potencialidades ou faculdades que despertam à medida que o mesmo progride e também evolui, se constata que a escolha é uma dessas potencialidades. A aptidão para escolher surgirá à medida que conhecimentos serão acumulados pelo espírito. Se por meio da instrução o espírito estimula sua faculdade de inteligência, ocasião em que conhece as leis que regem a matéria e aprimora o seu conhecimento, por meio do esclarecimento, o conhecimento aprimorado se transforma em sabedoria. E, como consequência, o senso moral não é mais mistério ou mero acaso. A sabedoria proporciona ao espírito conhecer as leis que regem sua natureza moral, o que lhe permite moldar e modificar o senso moral. Para isso, o espírito reencarna e ocupa uma posição na Terra, onde desempenha funções como consequência do gênero de existência que escolheu, no estado de espírito errante. Por isso, é fundamental saber que, no estado errante, o espírito faz a escolha das existências futuras e das provas que deseja sofrer. No estado corpóreo, seu livre-arbítrio lhe faculta ceder ou resistir aos arrastamentos a que voluntariamente se submeteu e em razão da escolha do gênero de provas e da existência anteriormente escolhidas. O espírito, então, está sujeito a ser atraído para o crime ou para fazer o bem, sendo importante saber que há nisso duas condicionantes: o meio em que estiver situado e as circunstâncias supervenientes. Desse modo, compreendendo a reencarnação como oportunidade,
o espírito poderá combater suas más tendências com os conhecimentos que adquiriu ou irá adquirir. Deverá estudar o que compõe o seu caráter, sua personalidade. Deverá investigar e conhecer as leis que regem a natureza moral. Podemos resumir isso no processo em que o espírito estuda como se adquire uma imperfeição e como dela se livra. Por que faz algo de um jeito e não de outro? Como adquirir, modificar e aprimorar o conhecimento segundo a lei do progresso. Segundo o Espiritismo, o livre-arbítrio é pleno. O espírito tem poder de resistir a qualquer influência e nada, absolutamente nada é inexorável. Pela vontade, o espírito comanda os desejos e lhe cabe fazer boas escolhas ou atender às más sugestões. As sucessivas reencarnações proporcionam ao espírito esclarecer sua vontade. A vontade esclarecida escuta, julga e escolhe livremente entre dois conselhos, trazendo em si todas as qualidades e imperfeições que possuía como espírito. O ser humano comete faltas em razão dessas tendências, pois ainda não atingiu a superioridade moral. Isso não quer dizer que o livre-arbítrio é menor. Aliás, é essa faculdade que faz com que o espírito avance no desenvolvimento do senso moral, e é por meio da existência corporal que expurga suas imperfeições, passando pelas provas, ocasião em que trava uma luta íntima contra as suas próprias imperfeições. Experimentando provas e expiações, o espírito que vence suas imperfeições se eleva, mas aquele que fracassa continua a ser quem era, nem melhor nem pior, e terá que recomeçar do ponto onde sucumbiu. Nessa situação, é possível que ainda demore muito tempo para vencer o obstáculo. O Espiritismo aconselha que cada um cumpra seu papel, no seu próprio proveito, para se elevando ir para um mundo onde o bem reina inteiramente e onde se lembre de sua permanência na Terra apenas como um tempo de exílio. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. O ódio. Amai-vos uns aos outros e serei felizes. Tratai sobretudo de amar os que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, que deveis tornar o vosso modelo, vos deu o exemplo dessa abnegação. Missionário do amor, amou até dar o sangue e a própria vida. O sacrifício de amar aos que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso precisamente o que vos torna superiores a eles. Se vos os odiasseis como eles vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. É essa a hóstia imaculada que ofereceis a Deus no altar dos vossos corações, hóstia de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até ele. Mas embora a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos os nossos irmãos, não endurece o coração para os maus procedimentos. É essa, pelo contrário, a prova mais penosa. Eu sei, pois durante minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Mas Deus existe e pune, nesta e na outra vida, os que não cumprem a lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. O ódio é um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá no capítulo 12, no item 10. Fénelon, em Bordeaux, no ano de 1861, ao falar sobre o ódio, fez um convite à reflexão sobre o axioma amai-vos uns aos outros. Sua mensagem concisa é objetiva no que concerne aos benefícios alcançados por todo aquele que cumpre a lei do amor. Se pensarmos bem, Fénelon ensina que os mais necessitados de nosso amor são os indivíduos que nos provocam indiferença, desprezo, ódio. Ele fala mesmo, é do amor aos inimigos. Qual o limite do amor? Segundo Fénelon, Jesus, a quem devemos tornar o nosso guia e modelo,
foi até o sacrifício do próprio sangue, da própria vida. Muitos dizem da dificuldade de repetir Jesus. Se assim fosse, não seria ele o modelo para os habitantes do planeta Terra. Hoje, quando não mais se precisa enfrentar o madeiro, sacrifiquemos nossa vaidade, nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa prepotência, a fim de que assim estejamos mais próximos de Deus. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, a sua impressão. Um abraço, até o próximo Café com Espiritismo. Tchau! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.